Estamos de volta para a segunda parte desta Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com ordens economistas. São comentadores da Comissão às quartas-feiras João Caiado Guerreiro, Jorge Lander Vaz e Nelson Brito. João, nesta segunda parte vamos falar de Orçamento Europeu 2014-2020, com algo que me parece extraordinariamente certo, é que Portugal vai perder grande parte dos fundos estruturais, depende obviamente do orçamento final. Pedro Passos Coelho já bateu o pé, diz que assim não aprova, há 27 países, este orçamento a longo prazo precisa da unanimidade. Há quem diga que só depois deste orçamento estar aprovado é que saem da sala, eventualmente já durante o próximo fim de semana. Angela Merkel disse já esta terça-feira que talvez só em janeiro é que haja uma proposta de orçamento. Como é que ficamos no meio disto tudo? Eu acho que o Primeiro-Ministro português está a fazer os possíveis. Agora, é preciso perceber que a credibilidade de um país sujeito à ajuda externa e intervencionado e em perda clara de soberania para fazer um veto é quase zero, não é? E o que valem estas declarações recentes de um Ministro das Finanças impressionante, um país que é um bom aluno, tem feito o seu trabalho, valem alguma coisa? Eu acho que valem porque, quer dizer, quando os alemães nos elogiam, isso dá credibilidade ao esforço que nós estamos a fazer. Quer dizer, Portugal tem feito um esforço muito grande, os portugueses têm feito um esforço muito grande. Não sabemos exatamente se sempre no sentido certo, mas temos feito aquilo que nos pedem e também não temos outro remédio, mas temos-lo feito com uma convicção e com uma capacidade de esforço notável de todos os portugueses. Portanto, é bom ver isso reconhecido lá fora, quer dizer, não chega a nós fazermos. É muito importante que a senhora Merkel diga os portugueses estão a fazer bem e o Sr. Schäuble diga os portugueses estão a fazer bem, porque de facto eles, alemães, são dos mais credíveis para dizerem este tipo de coisa. Agora, era bom que viesse daí também alguma recompensa, quer dizer, que se olhasse para o estado da economia portuguesa e que se visse que, se calhar, há que aplicar medidas mais radicais, não é? Se calhar tem que se olhar seriamente para a capacidade deste país pagar esta dívida e fazer uma reestruturação honrosa da dívida portuguesa. Se calhar isso devia partir também dos nossos credores para não ter que partir de nós, não é? Era uma forma diferente de fazer as coisas e que ajudaria a mostrar também a solidez da Europa, que era serem os próprios credores a dizer, bom, um país que deve entre empresas privadas, famílias e Estado mais de 300% do PIB não vai conseguir pagar isto. Não vai conseguir pagar isto. Portugal não tem crescimento económico há 12 anos. De facto, quer dizer, não há crescido minimamente. Portanto, não vai conseguir sustentar uma dívida destas. Portanto, se calhar, em vez de estarmos a certa altura a destruir postos de trabalho, a destruir uma economia que também produz riqueza para a Europa, era a altura de olhar para uma solução que fosse uma solução de futuro. E repare que há história assim, quer dizer, antes dos Brady Bonds que resolveram o problema do Brasil, houve o Plano Baker que não resolveu o problema do Brasil. E porquê? Porque o corte e o folgo que deu ao Brasil não foi suficiente, não é? Portanto, uns anos depois teve que vir o Plano Brady e esse já resolveu, ou pelo menos ajudou muito a resolver grande parte dos problemas. Isso também se viu no Terceiro Mundo. O FMI tem muita experiência com as nações africanas de que ou se corta a dívida para baixo de certos níveis ou os países não conseguem crescer e reorganizar-se. Eu acho que os nossos credores já nos viram sofrer o suficiente. Nós sabemos que os credores querem sempre ver que os devedores sofrem um bocado, um bom bocado, é assim a natureza humana, e que era a altura, talvez, das instituições europeias, elas próprias ajudarem a resolver definitivamente o problema de Portugal. Professor Lander Vaz, esta estratégia da Europa a longo prazo, em termos orçamentais, até 2014-2020, acentua aquilo que é os países ricos e os países pobres, com os países que têm mais dinheiro a não quererem transferir, a não quererem aproximar as economias destes dois blocos, digamos assim. E isso está muito evidente nestas propostas que estão em cima da mesa. Isso é a direção contrária à da maior integração europeia, ou seja, é a direção justamente oposta. Ou seja, os mais ricos também têm pressões grandes, não é? Veja-se o caso da França, que perdeu o rating agora da Moody's. E, portanto, tudo isto, toda esta pressão, porque os mais ricos, uma boa parte dos mais ricos, França, Alemanha, Reino Unido, também estão fora dos tratados, ou seja, também têm excesso de dívida face ao Tratado de Maastricht e ao Tratado de Lisboa. E, portanto, quer dizer, esta pressão
esta pressão sobre os mercados também se faz exercer sobre os mais ricos. Portanto, daqui é a Europa de Westfália, portanto, é a Europa das nações, não é? Que está a emergir, não é mais a Europa, é mais nacionalismo económico, não é? E daí uma ideia que também emerge que haja aqui uma tentativa de dominação do sul pelo norte, não é? Sendo os do sul e leste, os do sul mais pobres e os do norte tentarem impor uma... Evidentemente que estamos a chegar a um ponto de reconhecimento de que isto assim também não vamos resolver o problema com este caminho. Quer dizer, estamos a seguir um caminho e tal, estamos a cortar aqui, ali, mal ou bem, mas começa a haver consciência de que este caminho tem que ser alterado, temos que ter outro caminho. Ontem o Presidente do Conselho Económico e Social dizia que o país está falido. Hoje começa-se a assumir que, de facto, o país está falido e que estas medidas vão trazer insolvência à economia, às famílias, às pequenas e médias empresas. É evidente que há aqui uns setores económicos que no meio da crise, continuam a ter grandes lucros e a faturar bem, e estão por cima, e apresentam as contas nas casas dos consumidores, e que fazem, enfim... Particularmente os monopólios, não é? Exatamente, há aqui realmente setores económicos privilegiados que mantêm o privilégio, mantêm os benefícios fiscais e financeiros, porque o grosso dos benefícios fiscais e financeiros em Portugal antes ia para as PMEs. Havia o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e havia o ICEP separado. O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas desapareceram e as pequenas e médias empresas vão para o cano abaixo e é uma economia que se vai, não é? Portanto, isto não é caminho para continuar. Precisamos de traçar um outro caminho. E, portanto, continuar este memorando e continuar e querê-lo repetir, como diz o FMI, para além do período de ajustamento, não é? De 2014. Portanto, vamos continuar mais 5 anos, como diz a senhora de Berlim Leste, não é? Berlim Leste. Portanto, isto é o caminho. Isto não é caminho. E os políticos não podem querer, digamos, salvar um Estado. Não é salvar um Estado, porque isto não se trata de salvar o Estado. Quer dizer, é falir tudo completamente, falir a economia, desarticular a economia de uma forma tal que depois, quer dizer, agora somos todos ricos com mais de 50 mil euros, não é? De acordo com o orçamento de 2013, por ano. Mas famílias com mais de 50 mil euros. Qualquer dia somos com mais de 25 mil euros, quer dizer, então não temos dinheiro para pagar nem eletricidade, nem o gás, que é convertido em quilowatts, também nunca percebi bem porquê, porque é que a gente não paga metros cúbicos, e não paga sempre os mesmos metros. Umas vezes o metro cúbico vale não sei quantos quilowatts, no outra coisa já falo um valor diferente de quilowatts. Ninguém percebe porquê. Sendo que o fator de conversão é sempre positivo. Sendo que é sempre positivo, exatamente, sobe sempre, não é? Portanto, estamos aqui num país um bocado sui generis, que de facto, não sei, talvez a gente tenha condições de sobreviver no meio deste apocalipse now, porque é um apocalipse now, não é? Que está a acontecer. Enfim, eu já nem sei qual era a pergunta inicial. Nelson, esta questão da Europa, que de facto não consegue encontrar um orçamento e quando olhamos para aquilo que eram os planos há meia dúzia de anos da Europa se tornar, estava escrito no tratado que foi assinado e na estratégia que foi definida, a Estratégia 2020, ser a zona económica mais competitiva da Europa, longe vão esses tempos em que, de facto, acreditávamos que podíamos ser os mais competitivos, mais competitivos do mundo. Podíamos ser os mais competitivos do mundo. Eu acho que realmente o mundo mudou e temos o que merecemos. E o que falta, mais uma vez mais, é a tal liderança política que a Europa deixou de ter, com líderes políticos no passado, se calhar, eram líderes mais fortes dentro dos seus próprios países e que, perante as dificuldades que todos os países europeus, ou a maioria dos países europeus, está a passar, faz com que seja mais difícil de encontrar um orçamento. Eu acho que vai acabar por encontrar um orçamento. Fico feliz porque o nosso Primeiro-Ministro já assumiu uma posição pública que vai lutar e vai votar. Eu teria mais contente se o Primeiro-Ministro já nos tivesse dito quais são os fundos que são essenciais para Portugal, porque acho que no meio de tudo isto, muitos dos fundos que nós temos recebido nestes últimos anos
não têm servido para que nós nos tornemos um melhor país, têm servido para que nós tivéssemos alimentado muitos dos vícios que agora estamos a tentar combater. E o que eu gostava de ter a certeza é que, pelo menos, não nos vão faltar fundos para reestruturar o que nós temos que reestruturar, não nos vão faltar fundos para alavancar a indústria portuguesa, não nos vão faltar fundos para tentar alavancar a agricultura portuguesa. E é aí um pouco que eu gostava de mais de colocar a discussão. Eu não estou preocupado, porque eu sei que o orçamento vai ter que baixar e isso é condição sine qua non para ele ser aprovado. Agora, estou preocupado é onde é que os cortes vão ser. Porque nós já sabemos qual é o dinheiro que nós não precisamos. E também sabemos qual é o dinheiro que nós precisamos para apoiar o que nós temos para fazer. Mas, Rui, isto começa tudo de cima e o que eu gostava que o meu país realmente fosse capaz um dia de encontrar é que visão é que nós temos para país, que estratégia de médio e longo prazo, sem demagogia, é que nós temos para cumprir essa visão e o que é que nós vamos lutar por tudo, como já foi dito aqui, quer pelo João, quer pelo Jorge, em conseguirem suportar todos os sacrifícios. Estão preparados, eu acho, ou começam a estar preparados para suportar mais os sacrifícios que todos vão ter que fazer em 2013 e acho que está a chegar o momento em colocarmos realmente o foco nas coisas que interessam e não o foco em dizer vamos perder isto ou vamos perder aquilo. O que é importante é saber o que é que vamos ganhar. E o que eu gostava que fosse o discurso é o que é que nós vamos lutar para ganhar. E deixarmos de tristezas e deixarmos de coisas que não vão voltar mais, de sonhos que não vão voltar mais. E isso é importante. Deixa-me aproveitar o vosso bom senso nestas comissões executivas. Sentem de facto que o país está a mudar estruturalmente para um novo mundo que já mudou, que a maior parte dos países e a maior parte das pessoas eventualmente não queria que mudasse porque não é favorável para pelo menos para uma zona do mundo, será certamente para outras. Sentem que Portugal está a mudar estruturalmente, que há de facto essa noção de que temos que mudar radicalmente de vida. Não é bom nem é mau, é apenas o que é. João? Eu sinto que Portugal está a mudar radicalmente. A maior parte da mudança que vejo em muitas coisas é mudança para pior, aumento de desemprego e destruição de empresas, etc, etc. Não noto que aquilo que é preciso mudar, que é o grande setor público, ou seja, tenha tido assim muitas mudanças, ou seja, o Nelson acabou de falar de mais uma medida absolutamente idiota do governo relativamente à área fiscal, que é que as empresas até ao dia 8 tenham que informar da faturação que tiveram no mês anterior. Quer dizer, uma coisa completamente disparatada, uma criação de uma burocracia enorme. Outra medida extremamente burocrática, de antes era preciso informar quais eram os clientes a quem se faturava mais de 25 mil euros. Passou-se para 3 mil euros. Alguém pensou nisto, no trabalho adicional que se vai ter? Eu acho que ninguém pensou. Nós continuamos extremamente burocráticos, continuamos espiritualmente, e o ethos português continua em muitas coisas muito numa certa, eu diria mesmo numa esquerda anti-mundo dos negócios e anti-criação de riqueza. Não se percebe bem porquê, não é? E, portanto, eu acho que aí nós não estamos ainda a mudar. E nós temos que mudar aí. Nós temos que mudar para passarmos a ser criadores de riqueza e pensarmos como criadores de riqueza e não como uma obsessão permanente só na distribuição, porque antes de distribuir... É ótimo, acho bem que se distribua uma certa parte da riqueza, mas primeiro é preciso criá-la, senão não há nada para distribuir. E temo que neste momento a mudança, um bocadinho na linha dos comentários que o Jorge tem feito, a mudança que eu sinto é para pior. Quer dizer, eu não vejo que venha bem nenhum ao mundo da quantidade de empresas que estão a fechar por aí, de famílias que estão a falir e do desemprego que se está a criar. Não é? Professor André Vaz. Não, esse é o grande drama, é de que o desemprego é, digamos, são efeitos colaterais, não é? Ainda ontem, enfim, esta semana dizia o Comissário Europeu do Emprego, dizia, bom, Bruxelas ficou admirado com os resultados do desemprego em Portugal. Bom, mas Bruxelas está admirado com tudo, quer dizer, o que é que a gente espera de Bruxelas? Quer dizer, isto é mais... É evidente que o emprego deveria ser a primeira prioridade das políticas europeias. A primeira. Portanto, é a primeira porque a nossa Constituição até tem lá um artigo sobre o pleno emprego. Não é? Mas, quer dizer, nós estamos a andar ao contrário, não é? O pleno desemprego.
Eu acho que se alguma mudança na Constituição pudesse haver, era um artigo sobre o pleno desemprego, não é? Porque é para aí que caminhamos. E, de facto, a consciência política demora muito tempo. Começa-se a ter consciência de política destas questões, da necessidade de crescimento, da necessidade de atacar os problemas do desemprego, da situação de falência do país, etc. Quer dizer, há um ano, mais de um ano, 2 anos, há muita gente que já tinha esta percepção das coisas. Mas sente-se que parece que a consciência sobre a situação do país vai ao reboque. É preciso cair o Carmo e a Trindade para a gente perceber que houve um terremoto ou que ia haver um terremoto. Não. Quer dizer, este memorando vai ter que ser renegociado. A dívida vai ter que ser reestruturada. Mas e quanto mais depressa se fizer, melhor. Menos danos provoca na economia, nas famílias, tudo, porque isto vai tudo. Quer dizer, o apocalipse não pode ser invertido. Podemos dizer apocalipse, não muito obrigado. Não é? Não muito obrigado. A gente não quer o apocalipse. Não queremos a Grécia. Mas é dizê-lo de forma convincente. Não é dizer assim, nós estamos mais próximos da Irlanda. Somos um país civilizado, norte da Europa. Estamos muito da Grécia, nós não estamos nada próximo da Grécia. Contudo, estamos a bater com a cabeça em Atenas constantemente. Quer dizer, isto não serve. Temos que dizer assim, nós não queremos ir para a situação da Grécia. Queremos resolver o problema de outra maneira. E temos que dizer à Europa, não queremos subsídios para terra parasitária, que é o que não queremos dinheiro, mais dinheiro da Europa. Vieram 115 mil milhões do conjunto dos fundos europeus para Portugal ao longo destes anos todos. Repare-se que é quase tanto como aquilo que recebemos agora de ajuda só de uma vez. Quer dizer, vê-se bem que a estrutura económica portuguesa não tem... Desarticulou-se, fechou as fábricas de açúcar, garantiu 20% do abastecimento de açúcar do país. As fábricas de beterraba, 2 unidades em Cruz. A União Europeia deu um subsídio para fechar, mas a Alemanha e a França continuam a produzir açúcar de beterraba que nos mandam para nós. Quer dizer, isto não pode ser. Nelson, um ponto sobre este Portugal que insiste ou desiste? Não, vamos insistir. Vamos insistir. Eu acho que, respondendo um pouco diretamente à sua questão, eu acho que as pessoas já perceberam. Acho que há uma boa parte de algumas elites que já perceberam, mas não querem ser elas as primeiras a dar o exemplo, porque estão claramente a achar que ainda podem continuar a ser protegidas, mesmo no mundo que nós estamos a viver atualmente. E este é o grande ponto. O terceiro ponto tem muito a ver com coisas que nós temos aqui falado muito, que é a mudança que o país tem que fazer não pode ser feita contra as pessoas. E continuamos a insistir em fazer a mudança contra as pessoas e não com as pessoas. E só conseguiremos fazer a mudança com as pessoas quando as elites perceberem que não só têm que dizer que o mundo já mudou, como agir de forma normal perante uma frugalidade que o mundo atual exige. Nós temos que continuar a ter elites, mas têm que ser elas as primeiras a dar o exemplo aos outros 10 milhões de portugueses que nós temos para a mudança que nós temos que fazer. E temos que fazer a mudança que precisamos de fazer com as pessoas. No dia em que nós percebermos isso, nós conseguimos mudar o país. Enquanto nós não percebermos isso, nós vamos continuar a chorar todos os dias, enquanto outros vão continuar a vender lenços. Para terminar, tínhamos combinado acabarmos com um assunto bem mais agradável. É o futebol, João. Que comentário lhe merece esta semana europeia em que algumas equipas portuguesas ficaram pelo caminho, nomeadamente o Braga, mas outras acabaram por vingar, sendo um país pequeno, continua a dar cartas em termos europeus? Eu acho notável o que o nosso futebol faz. E o nosso futebol é uma indústria relativamente pequena, não é? O total de faturação dos clubes andará por 300 e tal milhões de euros ou uma coisa assim, mas é uma indústria que mostra como se pode produzir e conseguir bons resultados com pouco, não é? Quer dizer, o orçamento do Porto é o melhor exemplo disso. Não é? O Futebol Clube do Porto com um orçamento muito pequeno, que é 6
vezes menor que o Barcelona, consegue uns resultados quase tão bons em termos europeus. Portanto, isso é uma coisa que nós fazemos bem. E o Benfica e o Porto estão naturalmente de parabéns, ganharam, passaram, são excelentes notícias. Professor João Vaz. Eu gostei muito de ver o último jogo do Benfica, foi um jogo extraordinário, de capacidade técnica, de jogo de equipa, fantástico o futebol que foi exibido. E acho que já não é só o Paulo Bento que é realmente o melhor representante político português. Também o Jorge Jesus começa a enfileirar nessa linha. Nelson. Acho que foi, para mim foi um sofrimento incrível, vivido no Estádio da Luz. E foi um momento de libertação de muita da energia negativa para no dia seguinte ter outra vez energia positiva para enfrentar os desafios que tenho. Acho que mesmo no futebol vamos passar no futuro por um movimento pelos países do Norte e que já começou dentro da UEFA essa pressão e que os clubes também em Portugal vão ter que se reestruturar para dar resposta aos desafios que a Europa do Norte vai colocar sobre a Europa do Sul e sobre a própria organização do futebol no futuro. Muito bem, deixem-me desejar-vos o resto de uma boa semana, é sempre um prazer contar com o vosso comentário. Nesta Comissão Executiva, que hoje termina com um golo, não na própria baliza, espero eu, mas a falar de futebol para descomprimir de uma semana, obviamente, difícil destes tempos que a Europa vive e vai viver nos próximos tempos. Aproveite este dia, até amanhã.